Olá, esse é o nosso projeto Integrador 2 para o curso de Engenharia da Computação da Univesp. O nosso projeto se chama Método de Proteção de Aplicativos Financeiros contra Fraudes. Nosso grupo é formado pela Alessandra de Lima, Éder Cardoso, Gilson Souza, Michele Silva, Taylor Oliveira, Yasmin Narciso, Diego e por mim, Gabriel Silva. Fomos orientados também pelo professor Ronaldo Fernandes e nesse semestre o nosso objetivo foi amadurecer a solução, validar o protótipo e aprofundar nossa pesquisa que combate um problema diário, os golpes digitais. Para resolver isso, usamos uma metodologia centrada no usuário, o Design Thinking, e a primeira etapa é a empatia. Nós precisamos ouvir a comunidade e entender a dor real. E os dados da nossa pesquisa foram alarmantes. Como vemos nesse gráfico, 86,67% dos idosos que entrevistamos admitiram que já caíram em algum tipo de golpe. Em outra pesquisa, mais de 63% dos participantes nunca sequer tinham ouvido falar do termo engenharia social. Isso nos levou à etapa de definição. O problema não era só técnico, era também a falta de letramento digital. Então, definimos objetivos claros e baseados no feedback. A solução precisava ter um diagnóstico simples, como fraude ou ok, e uma linguagem clara e um fluxo com o mínimo de dados possível. Na etapa de ideação, fizemos um brainstorm de fluxos e mensagens, priorizando a linguagem não técnica. E aqui entramos na prototipagem, foi onde aplicamos diretamente o conhecimento das disciplinas da Univesp. Usamos protocolos de comunicação LOT para desenhar a API do nosso aplicativo, a geometria analítica e a álgebra linear, que foram a base para o nosso modelo de AI, nos ajudando a transformar as palavras em vetores, processamento digital de sinais, que nos deu metodologia para filtrar as mensagens, removendo os ruídos, e o mais importante, desenvolvimento para aplicativos móveis e interface humano-computador, que nos guiaram para focar a usabilidade em uma interface simples sem jargões técnicos. Com esse conhecimento, montamos uma pipeline técnica. A IA recebe dados, limpa a mensagem, classifica o texto e, como camada extra, verifica links suspeitos na API do vírus total. Agora, o Diego, um dos nossos desenvolvedores, vai mostrar na prática como a ferramenta realmente funciona. Olá, pessoal. Meu nome é Diego e eu faço parte do grupo do projeto de PI. Aqui eu vou subir aqui na aplicação. A gente utiliza Docker Compose para criar um ambiente abstraído. Está funcionando. Os modelos treinados já estão lá dentro. Agora é só atualizar aqui a aplicação. Maravilha. A interface é bem simples. Aqui, nesse campo maior, é onde o usuário ele coloca as mensagens recebidas. E aqui, no campo menor, ele coloca as URLs. Aí, a partir daí, basta que a gente envie a mensagem para analisar, né? Muito bem, eu vou colocar a primeira mensagem aqui. No campo maior, que não tem link, eu vou analisar. Aí o sistema, rapidamente, como os modelos são pré-treinados, ele verificou e identificou que é uma fraude. Aí o usuário faz um clique para retornar e retornou lá para a interface. E a interface inicial. Agora eu vou selecionar uma outra mensagem aqui, enviar novamente e executar a mesma operação. E essa mensagem, o sistema identificou que não é fraude. Então é bem simples, até a cor muda. Então, a gente pensou até na paleta de cores para que não confunda o usuário. Então, mesmo que o usuário ele tenha até dificuldade de leitura, mas mesmo assim ele vai conseguir identificar de forma simples se é fraude ou não fraude. Então, é basicamente esse o funcionamento da nossa aplicação. Como vimos, a ferramenta é simples, mas ela não nasceu pronta. A etapa final do Design Thinking é o teste e a iteração. Quando testamos o protótipo, o feedback foi direto. As pessoas nos disseram que a nossa linguagem ainda era muito técnica. E o nosso relatório da metodologia é claro. Então, o feedback nos guiou a fazer ajustes no vocabulário para criar mensagens mais diretas
e sem jargões técnicos. E o impacto dessa mudança foi imediato. A devolutiva da comunidade mudou de confusão para ótimo, muito útil e essencial. Então a solução foi validada. No final, o nosso projeto integrador entrega muito mais do que um simples aplicativo. Ele entrega autonomia. O analisador de fraude é um escudo, mas também uma escola. Ele protege o usuário na hora do perigo e ensina a se proteger no futuro. Vale destacar também que o sistema processa apenas a mensagem inserida pelo usuário, sem armazenar dados pessoais, garantindo a segurança e a privacidade. Nosso próximo passo é ampliar o banco de dados e implementar recursos de acessibilidade, como ajustes de tamanho de fonte e de contraste alto, para facilitar o uso por todos os públicos. Muito obrigado pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto.